Olá pessoal, Daniela Abreu falando, e como prometido, vez ou outra aparecerei aqui no Spotify e nos demais agregadores de áudio. Para quem ainda não sabe, eu estou postando os episódios para apoiadores lá na Aurelo. A assinatura custa R$ 5,00 mensais. Para quem assinar agora, já terá acesso aos episódios 332, 333, 334 e 335. Eu recebi algumas reclamações. Muitas, na verdade, por eu estar focando mais na produção de conteúdos para apoiadores, mas é válido informá-los que os episódios estão de forma gratuita no meu canal do YouTube. Eu precisava encontrar uma forma de me motivar a continuar criando conteúdo, pois eu dedico muito tempo nisso, vocês não imaginam o quanto. Hoje eu decidi ler um relato do site Casa Fantasma. Vocês se lembram? Eu comecei lendo relatos de lá, e depois que comecei a receber os relatos de vocês, eu nunca mais li os relatos do Casa. Bom, e o nome do relato é Essa Casa é Minha. Eu sou uma mulher de 20 anos que vive em uma cidade pequena no interior de Minas. Eu estou escrevendo essa história para encorajar as pessoas que sofrem com acontecimentos estranhos e perturbadores. Eu estive lá e venci. Eu sei que essa história é longa, mas assim que eu comecei a escrever, eu tive que botar tudo para fora. Deixe-me esclarecer uma coisa antes de começar. Eu não acredito em fantasma na maneira tradicional. Eu realmente não acredito que almas perdidas e confusas vaguem pela face da terra. No entanto, eu acredito que, às vezes, certas coisas acontecem que desafiam qualquer explicação. E eu mais do que acredito que Satanás gosta de enviar os seus amiguinhos para impressionar as pessoas e animais, para nos confundir e nos assustar até a insanidade. Não é uma ideia confortante. Eu preferiria que fosse a querida titia voltando para dar um último beijo de boa noite. E agora que eu deixei isso claro, começa a minha história. Eu não posso dizer que tudo começou quando nos mudamos para essa casa. Por toda a minha vida, eu tive aquela sensação estranha, sabe? Para a maioria das pessoas, é um arrepio na nuca ou um comichão nos braços. Para mim, é um sentimento de pavor que começa no fundo do estômago e vai subindo a espinha, fazendo todos os pelinhos do meu braço e da minha nuca arrepiarem. Normalmente dura apenas uns 2 segundos, às vezes alguns minutos. Às vezes não para, só fica mais forte, me empurrando para a beira do pânico. E eu tenho que deixar o local onde estou. Eu fico me sentindo fraca e desorientada, com o coração acelerado e geralmente fico nauseada. Às vezes eu sinto isso em um lugar que eu já imaginava que aconteceria, tipo uma casa meio tenebrosa, ou quando uma lâmpada queima, deixando você na escuridão. Muitas vezes acontece em lugares que eu não esperaria que acontecesse, tipo no mercado local, numa padaria ou no meio do mato, sendo que eu adoro passear na mata. Tem alguns lugares que eu simplesmente não consigo ir. Às vezes eu tenho impressões de uma certa pessoa, tipo como se ela fosse perigosa. Eu aprendi a dar atenção para esses sentimentos, porque quando eu não dou atenção, coisas ruins acontecem. Tudo começou a ter grandes proporções quando nos mudamos para nossa casa. Era uma casa velha, tão velha que ninguém realmente sabe quantos anos ela tem. Foi a segunda casa a ser construída na nossa rua, e nós moramos no centro da cidade. A casa do meu vizinho foi a terceira a ser construída, e ela tem cerca de 250 anos. Quando a minha casa foi construída, ela era uma pequena casa de fazenda, e está consideravelmente maior agora, mas ainda dá para notar o desenho original. Nos mudamos quando eu tinha 15 anos. Eu tive aquela sensação assim que paramos o carro na entrada da casa para ver ela antes de comprar. Eu não queria entrar, mas a minha mãe me obrigou. Era uma casa de 2 andares, mas quando nós entramos, não conseguimos achar a escada. O corretor finalmente nos mostrou onde estava, atrás de uma porta, mas nós só vimos o segundo andar da casa depois que a compramos. A porta da escada tinha sido fechada com cadeado, não um, mas 2 cadeados. Ninguém tinha chave e tivemos que esperar um tempo até que alguém conseguisse serrar os cadeados. A casa tem 3 forros grandes e espaçosos separados. A gente usa eles como depósito. Um fica na parte de trás da casa, um que a entrada fica dentro do closet, que era da minha irmã, que na verdade é quase um quartinho com prateleiras.
E outro que a entrada fica no meu closet, que também é bem grandinho, como o outro, um quartinho com prateleiras, que também fica no andar de cima. Eu consigo entrar no forro da parte de trás da casa sem problemas nenhum. O forro no quarto, que era da minha irmã, eu só fico o suficiente para guardar algo lá em cima e depois eu fecho ele correndo. Mas o forro que tem no meu quarto, o máximo que eu consigo fazer é colocar minha cabeça lá para dar uma olhada. Eu não consigo fazer mais que isso. Uma vez eu tentei entrar lá, mas assim que eu firmei a mão na borda da entrada, eu comecei a ficar tonta e tive que descer da escada para não cair e me machucar. O meu pai é o único que chegou a entrar naquele forro. Foi a única vez, em 5 anos que moramos aqui, que alguém chegou a entrar lá dentro. Depois disso, ele nunca mais foi aberto. O que me incomoda no segundo andar da casa é que eu sinto como se tivesse alguém me observando, tendo gente lá em cima ou não. Eu não sou a única a sentir isso. Uma vez, uma das minhas melhores amigas passou a noite lá comigo. Eu disse uma vez porque ela só foi essa única vez. Ela reclamou que não conseguia dormir porque estava sentindo algo meio estranho, que a deixou um pouco assustada. Ela falou que era uma boneca de porcelana que eu tinha em uma prateleira. Ela falou que parecia que a boneca observava. Bom, eu guardei a boneca, mas ela ainda assim não conseguia dormir. Acabamos indo dormir no chão da sala no andar de baixo. Ela nunca mais foi dormir em casa. Para falar a verdade, ela nunca mais subiu para o segundo andar da casa depois disso. As coisas realmente estranhas só começaram a acontecer depois de 1 ano que nos mudamos para lá. É como se o que quer que fosse que está na casa estivesse esperando o momento certo para se apresentar. Quando as coisas começaram a acontecer, aconteceram bem depressa. A porta do meu closet tinha uma tranca. Eu sempre deixava ela trancada. Eu raramente abria aquela porta. Abrir aquela porta me deixava muito assustada. E eu nem usava muito meus vestidos mesmo. Mas quando eu voltava da escola, eu encontrava a porta aberta. Quando eu acordava de manhã, a porta estava aberta ou destrancada, como se tivesse algo querendo me provocar, querendo me avisar de sua presença, mas sem se mostrar para mim. No começo, eu achava que era minha irmã mais nova, que adora pegar as minhas roupas. Mas ela sempre negou, e com o tempo eu comecei a perceber que, às vezes, a porta se abria quando ela não estava em casa. As luzes do meu quarto se apagavam sozinhas, como se tivesse algo que soubesse que eu odiava subir a escada no escuro. Sentíamos cheiro de gás de cozinha ou de algo pegando fogo pela casa, mas nunca encontrávamos nada. E chamamos várias vezes profissionais para ver se tinha algum vazamento de gás e nunca acharam nada de errado com as instalações de gás. Uma das coisas mais assombrosas era a porta da escada. Toda a volta da maçaneta e da fechadura do lado de dentro estava arranhada, marcada e até um pouco rachada, como se algo havia sido trancada e estivesse querendo sair. Eu só notei isso quando a minha irmã mais nova acidentalmente me trancou lá em cima e saiu de casa. Eu tive que sair pela janela e descer pelo cabo da antena que passava por fora da casa para conseguir sair. As marcas que eu fiz na porta, tentando abri-la, ficaram bem em cima das outras que já estavam lá quando nos mudamos para casa, e eram bem parecidas. Aquela porta também abre e fecha sozinha. O meu pai sempre fala que a pressão do ar e a temperatura parece uma explicação razoável, exceto que ela faz isso todas as noites, não importa a temperatura ou a condição do tempo. Eu saí de casa por uns 2 anos e voltei há uns 4 meses atrás, e nesse tempo que eu fiquei fora, aquela porta não se mexeu sozinha. Não importa o clima que tenha feito, ela só se mexia quando alguém a empurrava. Às vezes eu ficava sozinha em casa e ouvia essas horríveis batidas. Elas faziam a casa toda tremer, ao ponto de às vezes cair umas lascas de tinta do teto e coisas caírem de prateleiras. Elas sempre vinham lá de cima. Era como se uma parede tivesse caído ou um quarto inteiro tivesse desabado. Os vizinhos nunca sentiam nem ouviam nada fora do comum. Eu já estava começando a achar que eu era louca. Nada disso parecia estar afetando mais ninguém, somente a mim. Então, finalmente, em um dia em que meu pai estava em casa, aconteceu uma dessas batidas. E finalmente ele concordou. Podia ter algo de errado com a casa. Lembrando agora, o meu pai praticamente nunca subia para o segundo andar. Eu não sei se ele é preguiçoso ou se ir lá em cima o deixava incomodado também.
Eu comecei a inventar motivos para não ter que dormir lá em cima. No começo foi fácil, mas depois de um tempo, a minha mãe começou a brigar comigo quando eu não queria dormir no meu quarto. Depois que ela começou a brigar, eu subia, esperava até ela dormir e então descia escondida. Dormia no andar de baixo até amanhecer. Acordava e ia para o meu quarto, antes dela acordar. Ela descobriu meu plano secreto depois de um tempo, e eu finalmente decidi abrir o jogo e contei tudo para ela. E ela me mandou ir para uma psicóloga. A psicóloga falou que eu tinha uma imaginação ativa, mas uma imaginação ativa não explica o terror absoluto que eu sentia só de pensar em ficar sozinha no meu quarto. Depois disso, as coisas pioraram muito. A essa altura, eu já tinha 18 anos e os meus pais tinham se divorciado. No dia do meu aniversário, eu me neguei a ir ver a psicóloga novamente. Ela era legal, mas não estava me ajudando. A gota d'água veio um pouco depois. Eu tinha colocado algumas luzes de Natal no meu quarto para tentar manter alguma iluminação lá em cima. Não era só o meu medo, é que a escada era escura e perigosa. Eu me machuquei nela várias vezes, subindo e descendo nela no escuro. Mas não funcionou. Aquelas lâmpadas, misteriosamente, se desplugavam da tomada. Numa noite, enquanto eu estava deitada na minha cama, as luzes se apagaram. Ainda entrava um pouco de luz da rua, mas dava para ver pouca coisa. Eu fiquei lá, paralisada, esperando que algo fosse acontecer. Eu estava com muito medo de me mexer. Eu tenho uma indiazinha de porcelana. Eu a olhava quando a cabeça dela começou a virar na minha direção. Eu pulei da cama e saí correndo para o andar de baixo, chorando de pavor. Depois disso, eu guardei todas as minhas bonecas em uma caixa e a coloquei no forro, na parte de trás de casa. Depois disso, eu comecei a acordar com a minha cama chacoalhando, de leve. Uma vez, alguma coisa agarrou meu ombro. Então, numa noite, eu estava subindo a escada com as luzes apagadas, como de costume, quando algo aterrorizador aconteceu. Tem uma janela no topo da escada. E enquanto eu subia, eu notei uma sombra na forma de uma pessoa na frente da janela, bloqueando o caminho para o interruptor. Na hora eu não dei muita bola. Eu já tinha cruzado com a minha irmã muitas vezes na escada. Eu até falei, dá licença, e passei por ela. Eu me sentei na cama e então eu me toquei. Eu era a única que estava em casa. Todos os outros tinham ido visitar os meus tios. Eu olhei para lá e a sombra ainda estava no mesmo lugar. A sombra era tão negra que parecia ser um buraco, só que agora parecia que ela estava virada para mim. A primeira coisa que eu pensei não foi em fantasma, estava mais para assassino do machado. Eu me virei e acendi o abajur. Quando eu olhei para lá de novo, tinha sumido. Então eu senti o cheiro de gás. Eu corri pela escada abaixo em um pântano cego, quase caindo pelos degraus. Assim que eu tirei o pé da escada, um grande barulho ecoou pela casa e a porta bateu sozinha atrás de mim assim que eu passei por ela. Naquela noite, eu dormi dentro do meu carro. Uma semana depois, eu me mudei para a casa do meu pai. Eu nem me importei de não ter pego as minhas coisas. Eu não queria elas. Não o suficiente para ter que subir a escada e ir lá em cima. Um ano depois, o meu pai me trocou por uma qualquer, de 23 anos. Então, eu me mudei para a casa dos meus avós. Há 4 meses, eu comecei a sentir que eu estava atrapalhando um pouco a vida dos meus avós. Então, eu acabei voltando para a minha antiga casa. Ela pertence ao meu pai agora. Eu tenho todo o segundo andar só para mim, como se fosse meu próprio apartamento. Coisas estranhas ainda acontecem pela casa, mas não como antes. Eu acho que o que tem aqui tem medo de mim agora. Os meus dias de fugir pela escada abaixo, chorando como uma coitadinha, se acabaram. Sempre que a coisa resolve aparecer, eu a enfrento de frente. Todas as vezes, ela recua. Uma nota final. A minha mãe era a única pessoa da família que não admitia que tinha algo de estranho na casa. Até a minha irmã do meio, que não reconheceria um fantasma mesmo se tivesse um dançando na ponta do nariz dela, não sobe as escadas sozinha quando as luzes estão apagadas. Mas a minha mãe, que achou que eu fosse louca, literalmente, finalmente acabou cedendo. Certa noite, logo após eu ter me mudado, ela acordou para ver a sombra que eu sempre via, parada em cima da cama dela. Estava falando com ela e deu um pedaço de papel azul com uma data escrita. Ela não se lembra a data ou o que a sombra falou.
e ela jura que foi apenas um sonho. Mas deve ter sido um sonho bem realista, porque ela acordou tentando lembrar o que a sombra havia colocado num pedaço de papel. Imaginação? Fantasmas? Demônios? O capeta? Talvez alguma coisa criada com a energia da mente de uma garota adolescente perturbada? Vocês decidem. E este foi o relato de hoje. Eu conto com seu apoio lá na Aurelo. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio, mas quem quiser acessar o endereço é orelo.cc/assustadoramente. Também pode ser pelo Apoia-se, que é o apoia.se/assustadoramente, ou me acompanhe no YouTube, sempre lembrando de deixar o like. E continue enviando seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. E o que mais? Me seguem lá no Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Por hoje é isso. Temos encontro marcado todas as quartas-feiras lá na Aurelo. Lá eu estou postando os relatos reais de terror enviados por ouvintes de todo o Brasil. Até o próximo e obrigada por ouvir até aqui.